Quero convidar você, abra comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. Antes de fazermos a leitura do texto, só gostaria de dizer aos irmãos que nós tivemos uns dias aí fora da presença dos irmãos, mas na comunhão com o Senhor, orando pela igreja, orando pelos irmãos. Convictos estamos de que o Espírito de Deus falou ao coração, por meio dos cultos, por meio da comunhão com Ele também em casa. E agora estamos de volta, queridos, para continuarmos esta boa obra que o Senhor Ele tem nos preparado para ela. Eu quero ler com você, nós vamos estar meditando hoje nesse texto de 1 Samuel, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura aí a partir do versículo 12. Você pode acompanhar comigo a leitura. 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 12. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegeste e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhes atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo esse mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecerá tanto vós como o vosso rei. Vamos orar mais uma vez. Você vai levar o seu pensamento a Ele agora, em oração. Feche os seus olhos. Magnífico é o Senhor, digno de toda honra e de toda glória.
Nós aqui estamos, ó Pai, mais uma noite para sermos visitados pelo Teu Espírito por meio da Tua palavra e sermos enriquecidos, ó Deus, com esta revelação que traz-nos direção do alto. Nós clamamos, ó Deus, que a Tua graça e misericórdia, ó Deus, nos alcance por meio da palavra e que venhamos, ó Deus, ser assistidos pela Tua grandiosa e boa mão que nos ampara a cada instante. Oramos assim, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós testemunhamos, irmãos, a glória de Deus, o poder de Deus, quando nós de fato compreendemos quem Ele é, uma coisa fica bem clara ao nosso coração. O Senhor é aquele que sempre nos leva a um caminho de segunda milha. Segunda, terceira, quantas milhas forem possíveis, porque Ele nos ama com amor eterno. Ele jamais se esquece de nós. Ele não desiste de nós. Ele não nos deixa à mercê nem mesmo da nossa vida pecaminosa, encharcada de lodo, encharcada de promiscuidade. Ele nos dá sempre uma segunda chance. Às vezes a vida não nos proporciona essa segunda chance. A vida sem a providência de Deus, ela é completamente um estágio insustentável. Nós não temos segurança. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos nele esta grande misericórdia, que é o que o profeta Jeremias já havia nos proferido, que é a razão e a causa de nós não sermos consumidos. Eu gostaria de tratar um pouquinho hoje com vocês acerca desse tema, que é tão valioso para mim e para você, e tão importante para a nossa compreensão, e é, na verdade, um tema que traz e produz alento à nossa alma. Eu quero falar sobre as misericórdias do Senhor. Eu quero tratar disso essa noite porque eu creio que o Espírito de Deus, nesses últimos dias, ele tem nos impactado a compreender esse grande amor dele para com a nossa vida. No meio de tantas agruras e perturbações, nós precisamos olhar que o Senhor ele nos marca com essa misericórdia. E estas marcas, elas precisam estar na nossa mente, para que nós possamos usufruir a plenitude desta misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor nos alcança e ela possui algumas marcas. E eu gostaria de tratar com você destas marcas aqui. Eu gostaria de tratar com você da amplitude desta misericórdia, com base no texto que nós acabamos de ler. Esse texto é a porção da nossa mensagem. É por meio dele que seremos alimentados. É a palavra do Senhor que conduz a mim e a você a um crescimento espiritual. E eu quero pensar aqui nesse momento em que Israel vivia em tamanha opressão e, por que não dizer, tamanho distanciamento de Deus. Nós percebemos no livro de 1 Samuel, é marcada uma história, um ponto da história em Israel, onde o povo estava desgostoso com a vida. O povo estava descontente até mesmo com os propósitos de Deus. O povo estava tão longe do Senhor que chegaram a invejar as outras nações que não tinham Deus no coração. Nações que tinham deuses pagãos, deuses de barro, deuses de metal, deuses construídos pela imaginação e invenção dos homens e que não valiam absolutamente nada. Os israelitas, eles chegaram a dizer que nós queremos uma autoridade, uma expressão, um governo sobre as nossas vidas que as outras nações têm que nós não temos. Sabemos que o governo maior de Israel era mesmo Deus. Israel não tinha outra autoridade a não ser o Senhor. Ele governava os sonhos, os pensamentos, os projetos. Ele conduzia aquele povo na chamada aliança, onde ele preservava o povo de muitas opressões. Mas quando esse povo pede um rei, para surpresa de todos, minha e sua inclusive, Deus ele permite que esse rei ele se instaure para governar a nação.
Às vezes o nosso coração, queridos, caminha tão distante que às vezes Deus permite que algumas coisas governem. Só que, a bem da verdade, quando algo, a não ser Deus, é o parâmetro, é o cerne, é a direção da minha e da sua vida, mais cedo ou mais tarde, nós vamos sofrer consequências. Quem dirigia, vamos dizer, espiritualmente a vida de Israel no quesito eclesiástico, vamos pensar no propósito sacerdotal, era o último juiz chamado Samuel. Samuel era a representação de Deus na terra. Por meio dele, o povo estava sendo, na verdade, aceito, porque o sacrifício era apresentado no altar, o perdão era concedido, e ele também fazia orações em prol do seu povo. Ele era o representante espiritual da nação de Israel naquele momento, mas não era um rei, ele era um juiz. E na hierarquia dos governos da época, um rei estava muito acima de um juiz. E quando eu olho para Samuel, Samuel foi aquele que recebeu da parte do povo a queixa. Às vezes nós, olhando para esse texto, a gente percebe uma coisa interessante, que está muito comum nos nossos dias. Você não chega a reclamar de Deus, você reclama dos governos. Você não chega a reclamar diretamente ao Senhor, blasfemando e desmerecendo o seu poder, mas você automaticamente faz a mesma coisa quando, no âmbito natural, dos olhos naturais, você começa a questionar a situação da vida de uma maneira totalmente, vamos dizer, desgostosa com aquilo que Deus tem te apresentado. E quando Samuel ele recebe da parte de Deus a expressão Samuel, faça o que aquele povo deseja. Porque na verdade eles não estão, Samuel, rejeitando a você como autoridade, não só espiritual, mas autoridade também governamental. Eles estão deixando de lado, pondo de lado a minha própria pessoa. É a mim que eles perseguem. Irmãos queridos, olha, há uma história aqui por detrás, nesse contexto, que vale a pena a gente mencionar. Quando Deus permite que Saul seja o rei de Israel, quando Deus permite que uma pessoa não autorizada por ele seja inclusive ungida, separada para esta função, Deus permitiu isso. Levou Samuel inclusive a ungir Saul para ser o representante da nação. Deus ele dá um período de trégua. Parece que a beleza de Saul, vamos dizer, a inspiração que o povo tinha, Saul é o nosso rei, era um homem belo, era um jovem imponente, era um jovem que tinha expressão, que tinha atitude, vamos dizer, até aquele momento tinha autoridade, e inclusive venceu uma grande nação, a nação amonita, depois de ter sido consagrado rei. Era, queridos, o ápice da alegria. Era um momento de total satisfação e, vamos dizer, confirmação de que Deus está nesse negócio. Eu vou dizer para você que quando nós afastamos de Deus, é exatamente isso que acontece. Você não cai de uma vez, você vai caindo aos poucos. As coisas vão acontecendo na minha e na sua vida de forma gradativa. Nós estamos no passo do gado, queridos, às vezes longe de Deus, sem saber as quedas, as sequelas que nós estamos colhendo por um afastamento de Deus. E até o momento aqui, quando nós chegamos no capítulo 12, reporta Samuel, aquele povo, vocês venceram os amonitas, vocês pediram um rei, Deus permitiu, e vocês até então caminham em triunfo. Mas eu quero lembrar de vocês dois detalhes importantes. A vitória de vocês até então não quer dizer que vocês estão no caminho certo. E eu vou listar para vocês um caminho certo,
que é o caminho da misericórdia de Deus, pois do contrário vocês serão consumidos. E nesta misericórdia de Deus eu quero deixar com vocês algumas marcas, que é essas marcas que eu gostaria de tratar com você aqui nesta noite, para que você também, na sua caminhada com Deus, abrace esta verdade de Deus para o seu coração e não se deixe levar pela corrosão do pecado, pela morte, que é o salário do pecado, que pode estragar a sua vida. Aí nós vamos voltar a esse texto, talvez aqui vamos ter que ler aqui de novo alguns versículos, para a gente enfatizar bem o que a gente tem a dizer aqui aos irmãos, na direção do Espírito. Mas a primeira marca que eu percebo aí, queridos, nesses versículos que nós lemos, a partir aí do versículo 14 e 15, é a marca que Deus nos alerta dos perigos de nós afastarmos dele. Isso é misericórdia. Aí nos versículos 14 e 15, aqui diz esse texto aí. Tudo bem, vocês já fizeram tudo errado, mas há uma verdade aqui que vocês precisam ter no coração. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhes atentardes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Há um caminho do bem, apesar de, não importa o que passou, não importa as decisões tomadas de forma errada e insábia, não importa o meu passado. Quando eu olho para a verdade do Senhor, ela não me condena, mas ela aponta para o meu coração um caminho excelente. Primeiro você observa que há uma mensagem de promessa, antes de vir uma palavra de juízo. E esta palavra de juízo também é importante. E precisamos ouvir isso, que diz aí o versículo 15. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Então, queridos, posicionamento mediante essas duas verdades, ou você endireita no caminho da verdade, vamos pensar, vamos mudar a rota da nossa vida agora para o caminho de Deus, ou então a palavra é clara ao dizer que nós vamos ter consequências ainda mais drásticas. E nós não devemos, irmãos queridos, estarmos alarmados com a realidade que cerca a nossa vida, que muitas das vezes é opressora. Nós precisamos, em meio aos reveses, atentar para textos como esse e fazermos uma reflexão justa e honesta, e de forma espiritual, não carnal, questionarmos a Deus o que nós temos colhido, porque a misericórdia do Senhor também é esta verdade ministrada ao nosso coração. Se você caminha do lado do bem, você vai colher promessa. Se você caminha do lado do mal, você vai colher juízo. Isso é misericórdia. Eu vejo misericórdia quando Deus ele me alerta, quando Deus ele me orienta, quando Deus ele me direciona, quando Deus aponta um caminho, que pode ser um caminho de paz, como pode ser um caminho trágico, vai depender do meu posicionamento. Mas uma segunda marca que eu percebo aqui, dentro desse texto, é que Deus, perante as adversidades, Ele faz produzir em nós o temor. Ele faz produzir em nós o temor, sabe por quê, queridos? Porque Ele nos prova e permite consequências. Ele produz em nós temor, porque as consequências elas são mesmo inevitáveis. Você observa aí nesse texto, a partir do versículo 16 até o versículo 18, há aqui um diálogo ainda de Samuel com seu povo no seguinte contexto: ponde vós também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva.
E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, e tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Se você leu com atenção o texto, você percebe que havia ali uma palavra do homem de Deus, que é boca de Deus, inspirado por Deus, para tratar do pecado do seu povo, ele dizendo como servo de Deus, o Senhor perdoa, mas ele vai trazer consequência para que vocês retornem para o caminho certo. No tempo da cega, no tempo da colheita do trigo, no tempo onde Israel era deserto, um tempo de sequidão, Deus faria de forma miraculosa cair uma forte tempestade, uma forte trovoada, que levaria aquele povo a entender o juízo de Deus e entender ainda mais que precisavam quebrantar-se diante dele. E foi exatamente isso que aconteceu. O que me dá a entender, querido irmão e irmã, aqui nessa noite, eu volto a dizer para você, não se alarme, não se desespere, mas se atemorize. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não tema as circunstâncias, mas reflita as circunstâncias. Há uma diferença de nós passarmos pelas provas, não entendendo a razão delas, e há uma situação como acontece aqui, o que o povo entende e compreende que de fato eles tomaram uma decisão absurda. Andaram no caminho errado, fugiram de Deus, deixaram de confiar nele. Agora é tempo de quebrantamento, é tempo de temor, é tempo de voltar para Deus. Isso também eu vejo como misericórdia. Eu vejo não apenas o fato de Deus nos alertar acerca dos perigos da vida, mas eu vejo que quando as consequências vêm e Deus produz em nós, por meio das consequências, temor, isso também é marca de misericórdia. Aquele povo precisou entender, queridos, imagine comigo um detalhe. Você enfrentando o sufoco da vida e não entendendo qual é a realidade disso. Se Deus deixar a mim e a você à mercê da circunstância, o que será de nós? O que será do meu coração se Deus virar as costas para mim e permitir que eu no pecado, eu colha as agruras e morra? Ele não faz isso, Ele é misericordioso. Ele pode me levar no pó. Ele pode me levar no lugar mais provado possível, aonde eu me sinta mínimo, onde eu me sinta derrotado, mas Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado. E como Ele ergue? Ele não ergue a mim e a você no pecado, Ele ergue a mim e a você fora do pecado. Ele ergue a mim e a você longe da escravidão, do erro, do mal. Ele faz conosco uma transformação interna na alma. O que Ele quer fazer comigo e com você, quando nós estamos enfrentando as agruras, é exatamente o que Ele fez com aquele povo. Tema a Deus. Porque eu vou dizer para você, nós mencionamos aqui um domingo atrás, as tribulações de Jó, que é um exemplo de integridade, mesmo assim foi provado por Satanás e Deus permitiu. Mas eu vou dizer que, tirando Jó, aquela experiência que ele teve, boa parte das tribulações, queridos, não é por causa da nossa integridade, não. Boa parte das tribulações que nós provamos na nossa caminhada é por razão de que nós não estamos de acordo com a verdade. Nós não confiamos na verdade. Nós desapropriamos da verdade. Então, nós vamos colher dificuldades. Você está enfrentando dificuldades e, com certeza, sem medo de errar, boa parte delas é razão do seu distanciamento. Então, tema Deus. Volte para Deus. E Deus, Ele permite que o carro fique ainda mais apertado, que o cerco se aperte, para que você tema a Ele. Mas uma terceira marca que eu olho para o versículo 19 e eu vejo essa terceira marca. Louvado seja Deus que Ele planta em nós, queridos, não só o temor, mas Ele planta em nós também o arrependimento. Como é bom olharmos para esta verdade aí do versículo 19 que diz que
Todo o povo, depois que Deus mandou a trovoada, a tempestade, e enfim, vendaval e terremotos, o povo ficou atemorizado e chega até a Deus por meio do profeta Samuel dizendo, todo o povo disse a ele, Samuel, roga pelos seus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. É provável que até no versículo de número 18, esse temor que nos é aí mencionado, é um temor pavoroso. Mas agora a partir do versículo 20, esse temor pavoroso levou aquele povo a uma disposição mental, precisamos ser mudados, precisamos ser transformados. Que é exatamente a ideia básica da misericórdia. Pedir misericórdia, clamar por misericórdia é pensar, eu preciso de um retorno. Eu preciso mudar a minha conduta, eu preciso voltar para as coisas de Deus. Arrependimento nada mais é do que mudança de mente. Você que está hoje à igreja, que quem sabe não tem um entendimento do que seja misericórdia, do que seja arrependimento, não tem a ver arrependimento simplesmente com o coração entristecido. Não tem a ver arrependimento com apenas você prantear-se mediante uma situação e lamentar, inclusive, o mal feito. Aqui nós percebemos da parte do povo uma expressão, nós erramos, nós falhamos, nós agimos de forma absurda, mas nós agora queremos retornar para o caminho do Senhor. Então, queridos, aonde que brota o arrependimento? É por meio desse trabalhar de Deus, eu entendo assim. O arrependimento é fruto também da ação de Deus no nosso coração, isso é verdade. É Ele quem planta em nós esse coração disposto à mudança. Mas como que Ele faz isso no meio do seu coração? Como Ele leva a mim e a você a andar numa trajetória que agrada a Ele e que deixa de agradar essa trajetória a carne e o eu? É quando Ele, nas entrelinhas da nossa história, como acontece aqui nesse evento, Ele vai nos levando a entender que nós estamos longe, Ele nos leva a entender que nós estamos falhando, Ele nos leva a entender que nós estamos colhendo os males do pecado. E quando nós assim percebemos, nós dizemos basta. Eu não quero mais caminhar dessa forma. Eu não quero andar mais longe de Deus, eu quero voltar. E aqui, queridos, eu vejo também marca de misericórdia. Porque foi Deus que implantou isso no coração do povo. Não foi simplesmente a situação que levou eles a esse entendimento. E hoje aqui nesta noite, eu creio que Deus ele pode trazer isso ao seu coração também. Você que tem caminhado abatido, desgostoso, apático, a sua situação sem saber o que pode fazer, porque você não consegue sair desse caos, desse ambiente hostil, de miséria, de tristeza, de penumbra. O Espírito de Deus pode usar essa situação, esse momento aqui agora, para trazer ao seu coração uma disposição mental diferente. Ele é tão misericordioso que te traz a entender, com base nesse texto, que há esperança para você, há uma chance. O mesmo Deus que permitiu o pecado, o mesmo Deus que permitiu o povo cair em si e até mesmo sofrer as agruras, é um povo que traz, é um Deus que traz esse povo de volta. Mas eu tenho ainda mais algumas marcas aqui. Deus também, queridos, nos aponta o caminho correto a seguir. Não só eu chegar para Deus e dizer, Senhor, eu preciso mudar, mas aonde eu vou? Sabe aquele dia que você entrega o coração para Jesus e você foi inspirado pela palavra e por alguém que evangelizou você e que falou, olha, sai do caminho do pecado e vai para o caminho de Deus. Mas que caminho é esse? É mais ou menos assim, a vida ela traz tantas marcas indesejáveis no nosso coração, e quando nós encontramos com Deus, nós não sabemos, às vezes, por onde seguir. Onde que nós vamos caminhar? O que vai ser da minha vida daqui para frente?
O que é esse detalhe de andar com Deus, seguir a Jesus, entregar o coração para Ele? O que vai ser de mim daqui para frente? Afinal de contas, o meu passado às vezes ainda me marca. E aquele povo precisava não só de uma segurança, de Deus os amá-lo, de Deus compreender sua situação hostil, mas eles precisavam também de redirecionar a caminhada deles. E nós percebemos isso aí no versículo 20 e 21, uma outra marca da misericórdia de Deus. Ele aponta o caminho certo a seguir. Diz o texto aí, acompanhe comigo, versículo 20 e 21. Continua Samuel falando com o povo. Então disse Samuel ao povo: não temais, oh que alívio para a alma. Tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor de todo o vosso coração. Está aqui as pistas de Deus para o povo. Qual o caminho a seguir? Servir a Deus de todo o coração. Versículo 21. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Em outras palavras, podemos interpretar esse versículo aqui, 21, da seguinte maneira: assim como lá atrás vocês estavam se apoiando às autoridades e governos pagãos, pensando que os deuses pagãos das outras nações, os seus governos, trariam, o seu estilo de governo, trariam a vocês estabilidade. Tudo isso é um propósito nulo de coração, tudo isso é vaidade. Não existe outra fortaleza, não existe outro caminho, não existe outro alicerce a não ser Deus. Então, quando eu entendo e compreendo o caminho da misericórdia de Deus para com a minha vida, Deus é tão fiel ao meu coração que Ele fala: a partir de hoje, você que tem sido amado por mim, você que tem sido abraçado por mim, você precisa confiar inteiramente no caminho que eu tenho para você. E o caminho que eu tenho para você é um caminho de experiência pessoal. Cada um de nós temos ali as nossas decisões, cada um de nós temos um caminho que Deus trilhou, e eu não sei, não vou dizer para você qual é o caminho que você vai seguir, não. Não cabe a mim aqui revelar a decisão que você precisa tomar em Deus, no Senhor. É Ele quem vai proporcionar inteligência espiritual, discernimento, para que a sua alma e o seu coração discirna o caminho certo a seguir. Mas aqui nós temos uma dica, uma pista muito interessante para nós observarmos. Não siga outros deuses. Não siga coisas vãs. Não se apegue às coisas superficiais dessa vida como sendo alicerce para o seu coração, porque vai dar em nada. Você vai dar com os burros nada. Mas no versículo 22 temos aí também uma outra marca, irmãos, porque na verdade Deus tem uma aliança com o seu povo, e aí a razão, eu creio que a mais singular dele conceder misericórdia para com os filhos de Israel, para com a nossa vida. Continua ainda no diálogo Samuel dizendo ao povo: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer no seu povo. Oh, que maravilha! Eu não sei o estágio da sua vida hoje aqui dentro da igreja, sua caminhada com o Senhor. Eu não quero saber qual é a sua queda. Eu não sou um pastor que vai exigir de você uma confissão auricular. Não. Deus precisa ouvir. Eu posso te assistir orando por você. Você não precisa confessar ao pé do ouvido de uma autoridade espiritual para você ser perdoado. Mas Deus, Ele sabe o que está no seu coração. E o Deus que sabe o que está no seu coração, Ele olha para as suas agruras e fala assim: eu vou continuar amando, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma fidelidade a esse projeto que eu fiz antes da fundação do mundo. De salvar o João, de salvar Maria, de trazer ali um alicerce para aquele que está caído, para que ele possa se levantar. Então, de todas essas marcas que nós já mencionamos até agora, esta é a mais profunda e a mais especial e a mais sustentável para a vida daquele povo.
E apesar da escolha errada, está lá um Deus que planejou. Um Deus que propaga a bênção, porque isso está no coração dele. O nome dele está sendo honrado, queridos, quando nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, estamos sendo erguidos. Deus, ele tem prazer em erguer o seu povo. Ele tem prazer de levantar o seu povo quando esse povo cai. E porque ele tem esta aliança, nós podemos estar hoje aqui seguros que o inimigo, as nossas iniquidades, não podem mais, pelo amor de Deus em Jesus, nos separar desta promessa de bênção. Nada nos separará do amor de Deus. Nada poderá nos levar para distante de Deus, porque ele tem um compromisso com a nossa vida. Esta marca, ela é valiosíssima para a vida daquele povo. Ao passo que Samuel, como representante, vamos analisar esse homem como um homem de Deus, na sua vaidade, até mesmo carnalidade, ele poderia ter chutado o balde, poderia ter amaldiçoado aquele povo, poderia ter trazido ali uma mensagem de juízo instantâneo, de morte e aniquilação de toda a raça israelita. Mas não é isso que ele faz, porque ele, como representante de Deus, como uma figura, uma tipologia de Cristo na terra, ele apresenta misericórdia e amor, por quê? Porque ele também está sendo confrontado. Ele era uma autoridade espiritual, ele era, a princípio, o rejeitado, mas ele entende, como Deus falou ao coração dele: Samuel, rejeitam não a você, rejeitam a mim. E ele traz então aqui esse entendimento: olha, Deus tem um propósito com vocês, tem uma aliança, e por isso eu tenho que falar essa verdade. Apesar do que vocês fizeram comigo, Deus os ama a tal ponto de tê-los como propriedade particular dele, e vocês não serão, em hipótese alguma, consumidos. Caminhando, queridos, já para o final da nossa mensagem, uma outra marca que nós encontramos aí agora no versículo 23, é que apesar de todas as agruras, quando Deus ele exerce misericórdia, uma marca importante aqui dessa misericórdia é que ele transforma os males em bênção. O que era para ser trágico se torna um manancial. E aí nós percebemos o que diz aí a Escritura. Quanto a mim, Samuel então ele diz, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, amaldiçoando vocês, por exemplo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou deixar de orar por vocês, inclusive. Antes, eu vou ensinar a vocês o caminho bom e direito. Mais uma vez, eu volto a dizer para você que a vida, pessoas que não têm o temor de Deus, enfim, as circunstâncias, elas podem não convergir ao nosso favor, porque o mundo jaz no maligno. Há muitas circunstâncias que fogem do seu controle. Há situações que cooperam para o seu mal. Mas quando você olha do ponto de vista de Deus, como essa atitude de Samuel, você vai entender o que o apóstolo Paulo ele diz, que todas as coisas em Deus cooperam não para o seu mal, mas para o seu bem. Então quem está com Deus tem esta possibilidade, não só de uma segunda chance, mas de uma reversão. Sabe quando a vida está toda atrapalhada, de pernas para o ar, onde parece que tudo está perdido e você já não tem esperança, as promessas já não têm mais, vamos dizer, abrigo no seu coração, você olha então para esse texto: olha, eu merecia mesmo estar perdido, eu merecia estar na rua da amargura, mas em Deus eu reconheço que a misericórdia dele me dá sempre uma oportunidade nova. E Deus fez isso. Eu vejo que quando aquele povo olhou para Samuel, que caminhou com eles por longos anos, é mais ou menos você diante de um líder piedoso, vamos dizer, um pastor, homem de Deus, uma pessoa que prega e anuncia o evangelho do reino, que está caminhando em consagração, que está servindo ao Senhor com temor e tremor. Aí chega lá a ovelhinha daquele pastor e destrói o ministério daquele pastor com palavras. Destrói o ministério daquele pastor com o coração cheio de ódio, de carne, de maledicência. E aí, queridos, quando ela percebe lá na frente que apesar de toda aquela destruição, aquele pastor, por ser homem de Deus, ele vem, oferece mais uma vez a mão, oferece mais uma vez o seu amor,
oferece mais uma vez o seu cuidado, oferece mais uma vez a sua vida de amor e amizade e compaixão. Como é que fica o coração dessa pessoa que traiu? É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Nós não entendemos o perdão de Deus, querido. Quando a gente olha para essa palavra aqui, quando Samuel fala, eu não vou tratar vocês consoante os pecados. Porque ele, como representante de Deus, ele tinha que ser uma marca para o coração daquele povo, porque isso também fazia parte de um plano transformador. Enquanto a ficha não caísse, olha, nós fizemos besteira, nós fizemos bobagem. Que terrível coisa isso! Não haveria também um coração transformado. É por essa razão que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Ele impacta a nossa vida. O amor de Deus, ele nos constrange. A gente vê que grande amor, eu não merecia, mas ele me ama e ele me transforma. Mesmo que eu mereça as mais trágicas consequências, por razão de ter ido muito longe no meu pecado, ele me abarca com seu amor e me dá uma nova oportunidade. Mas por fim, queridos, o versículo 24 aqui nós temos a última marca desse arrependimento. E nós vamos concluir o capítulo depois, no versículo 25. Aí nós percebemos nesse versículo 24 que Deus, por meio da providência, Ele nos inspira a sermos fiéis a Ele. No meio de todo esse contexto, no meio de todo esse ensinamento, essa palavra que ela vem a calhar e fechar todo aquele contexto para que aquele povo aprumasse. Tão somente, pois, olha como termina esse capítulo. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas nos fez. Então, fechando o assunto, fechando o diálogo, leva Samuel, aquele povo, a entender como Deus é bom, como a providência de Deus é tamanha e aquele povo um dia esqueceu dela. Qual estágio é melhor, Israel? Esse tempo agora, onde vocês receberam uma palavra de juízo e estão vendo, inclusive, trovões, chuva para provar vocês e mostrar, inclusive, o início de consequências piores. Vocês preferem esse estágio de viver no juízo, de viver na condenação, de viver no afastamento, ou vocês preferem o ambiente onde eu sou Deus, o coração de vocês? Então, ao menos que eu e você compreenda que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor, ela restaura a alma, nós não vamos, queridos, nos aprumar. Nós vamos estar tendenciosos a sermos guiados pela nossa carne, a nossa própria compreensão e entendimento de vida, e nós não nos lançaremos aos propósitos de Deus, mesmo que os propósitos de Deus não sejam os nossos. Eu não entendo o Evangelho como sendo uma proposta do meu coração. Eu não entendo o Evangelho assim. Eu entendo que o Evangelho é a proposta de Deus para um homem caído. Então não importa o seu estado, a sua realidade, o que você precisa, o que você almeja e sonha. Mas se você está atrelado aos propósitos de Deus, se acontecer é bênção. Se não acontecer é bênção da mesma forma. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Então era isso que aquele povo tinha que entender. A partir de agora, vocês estão dispostos a entender que a minha obra, os meus feitos, são muito maiores do que o desejo pecaminoso de vocês? Vocês estão dispostos a caminhar dessa forma? Oh, queridos irmãos, é triste nós pensarmos que o livro de Samuel conta-nos, narra-nos essa história tão importante para a nossa reflexão, mas nós sabemos muito bem que não ficou aqui o caminho da desobediência. Não parou aqui, apesar dessa exortação. O povo errou e errou muito depois desse episódio aqui. E por esta razão eu concluo, para mim e para você, esse dizer aí do versículo de número 25, para que nós aqui também não experimentemos, queridos, mais males do pecado que a nossa carne nos leva
atingir, mas que possamos buscar a Deus e que recebamos dele o que é importante para a vida, que é a bênção, um caminho excelente. Há aqui uma condição, se, porém, eu concluo com vocês esse diálogo assim, povo de Israel, apesar de tudo, Deus está vendo, Deus é misericordioso. Se, porém, vocês preservardes em fazer o mal, perecereis, melhor dizendo, tanto vós quanto o vosso rei. O mesmo Deus que apresenta essas marcas que nós mencionamos aqui, marcas de misericórdia e de amor, é o Deus que adverte com essas palavras. Medite nessa palavra do versículo 25 e peça a Deus, leva-me a compartilhar desta promessa de perdão, de misericórdia, de endireitamento, de viver de forma transformada para o louvor da sua glória. Quem compreendeu essa mensagem diz amém? Então você vai se colocar em pé. E nós vamos orar por você. É o Senhor quem endireita as suas veredas. Não se sinta condenado, mas se sinta amado. Não se deixe levar pelos males do pecado, as consequências que você talvez tenha colhido nesses dias, por ter se afastado de Deus ou por estar caminhando longe dele. Deus tem um caminho novo para você. Deus, ele fala ao seu coração nessa noite, que as misericórdias dele te atraem, e as misericórdias dele é o segredo para a transformação do seu coração. Muitos não resistem às provocações e tentações e tiram a sua própria vida. Mas aqueles que andam no Senhor e que são visitados por Ele com esta palavra de misericórdia, de uma nova esperança, uma nova milha, uma nova jornada, onde Ele pode refazer o mal feito, são revigorados. Talvez eu fale para você hoje que veio à igreja descontente com a vida, desacreditado de tudo e de todos. É o Senhor quem traz alento ao seu coração nesta noite por meio da misericórdia. E eu vou clamar com você, Deus tem compaixão da minha vida. Deus tem misericórdia do meu coração. Não permita, ó Pai, que o pecado ele se instaure na minha vida como modelo para a minha jornada. Não, o meu modelo maior é Jesus. É Jesus quem me sustenta a cada manhã. É Jesus quem revigora as minhas forças a toda manhã. E eu creio em Jesus, eu acredito no seu perdão, eu acredito no seu amor, que não apenas me amou, morte de cruz, mas me ama constantemente, dia após dia, me atraindo para junto dele por meio da sua palavra. E hoje eu ouvi a sua palavra e eu quero me apropriar dela. Eu quero reconhecer, ó Deus, que o amor do Senhor é maior que o meu pecado. E eu quero uma nova vida. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher. Eu quero, ó Deus, entregar a minha vida inteiramente ao Senhor Jesus. Eu clamo, ó Deus, perdão pelos meus pecados. Perdão pelas minhas agruras. Não me deixe, ó Pai, à mercê das consequências, assim como o Senhor falou comigo hoje. Se eu estou sofrendo consequências, que essas consequências possam, ó Deus, me levar para junto do Senhor e não me afastar mais ainda de Ti. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Dê-nos a bênção, ó Pai, do Teu perdão, da Tua graça e da Tua misericórdia. Você vai erguer a sua mão para o alto agora, nós vamos orar, clamando a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e com o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esta igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre todas as nações.
E o povo de Deus diz: amém. Amém.